Então nós vamos falar hoje sobre choque cardiogênico, tá? A gente resolveu dividir essa aula para ficar um pouco mais didático, tirar dos outros dois choques e discutir no segundo momento. Vamos falar hoje só sobre choque cardiogênico, tá? É uma aula que foi baseada mais no livro do Elias Knobel, tá? O Tratado da Medicina Intensiva, e no Up to Date, tem algumas referências. A gente entra um pouquinho em fisiologia básica para poder entender, não diferente daquela aula de monitorização, vai ser uma coisa um pouquinho mais voltada só para o choque cardiogênico em si, depois falar sobre o choque cardiogênico, a sua fisiopatologia e as condutas, depois através da terapêutica, tá? Entrando na questão da fisiologia básica, nós temos que lembrar que a fórmula da disponibilidade de oxigênio ela tem muitas variáveis, tá? Uma delas em relação ao volume sistólico é a contratilidade, que é a variável principal que estará alterada no caso de um paciente que venha a ter um evento isquêmico, infarto agudo do miocárdio, com alteração da contratilidade, tá? Então, quando a gente avalia o paciente e ele apresenta sinais clínicos de baixo débito, sinais de choque cardiogênico com baixa disponibilidade de oxigênio chegando ao tecido, o componente alterado, nesse caso aqui, é lógico que o primeiro é a contratilidade e alguns outros vão alterando ao longo do tempo. A frequência cardíaca de forma compensatória pode aumentar, a pré-carga ela pode ser alterada a depender do evento coronariano isquêmico que aconteceu, dependendo da parede que foi acometida. A gente vai discutir isso mais para frente. O choque cardiogênico por si só, ele possui como definição a condição clínica, né, que causa uma inadequada perfusão devido a uma disfunção cardiovascular. Essa disfunção a principal etiologia dela é a isquêmica. Então, através disso se faz necessário entender um pouco do paciente, que é uma grande maioria dos casos, um grande volume dos casos são pacientes que fazem um evento isquêmico e chegam através de um pronto-socorro ou uma sala de emergência e posteriormente ao evento isquêmico vão ter a sua lesão da parede do miocárdio com perda de contratilidade, levando ao choque cardiogênico. Então é importante reconhecer os padrões eletrocardiográficos para poder atuar o mais rápido possível na trombólise ou na reperfusão da coronária. Ele vai depender do serviço, né, da disponibilidade. O primeiro deles seria o evento, o mais comum que a gente conhece, que é o supra-isquêmico. Ele precisa ter, lembrando, pelo menos duas derivações contíguas, no caso aqui tem já D2, D3 e... cadê o AVF? E o AVF soprado, então uma parede inferior, tá? E esse infra aqui seria em espelho, né? Mas essa é a primeira e mais comum alteração eletrocardiográfica. Outra alteração é o infra do segmento ST, e aí ele pode ser de padrão ascendente, horizontal, convexo ou descendente. Lembrando que todos esses aqui podem ser isquêmicos, mas o padrão horizontal, isquêmico horizontal, ou seja, faz esse platô horizontal, ou o descendente, são os mais específicos para infarto sem supra, tá? Lembrar também que tem que pelo menos um infra menor, maior do que meio milímetro, né, 0,5 milímetros. Outro padrão também é a onda T de Wellens, que seria essa aqui, acabou ficando pequeno, mas basicamente ela tem essa T que faz uma apicula e depois desce fazendo um infra, o chamado também padrão de plus-minus, tá? Ele é um marcador também de evento isquêmico e também de futuros eventos isquêmicos, ou seja, quando isso aqui aparecer no eletrocardiograma, deve chamar a atenção do médico para possíveis novos eventos coronarianos, tá? A onda tem invertida também, de forma simétrica, é outra que tanto na sua fase descendente quanto ascendente. E os padrões de onda Q, que são a fase mais tardia de alteração eletrocardiográfica. Ela precisa ter pelo menos 40 milímetros de largura, de tamanho, e pelo menos um quadradinho de profundidade, para poder dizer que é um Q isquêmico. E necessariamente tem que ser a onda Q a primeira, não adianta ser retinho e depois fazer a onda R, tá? Lembrar também, entrando na fisiopatologia já, quando nós temos a isquemia miocárdica,
ocorre uma perda de massa muscular ventricular. Ela pode fazer a necrose, que pode causar a formação das ondas Q, ou num primeiro momento pode ter apenas perda de mióstase e perda de contratilidade. Com isso a gente tem uma redução do débito cardíaco, tá? Seguida de uma hipóxia tecidual por causa dessa redução do débito. Aqui entram já os mecanismos compensatórios, como a frequência cardíaca e tudo mais, mas num primeiro momento nós temos uma hipóxia tecidual, que vai gerar hipotensão, evidência de má perfusão tecidual, aí vai apresentar clinicamente no paciente com oligúria, cianose de extremidade fria e alteração na parte sensória. Na definição do choque cardiogênico pelo livro, essa definição é do Elias Knobel, ele define como uma pressão arterial sistólica menor do que 80/90, tá? Ou pelo menos uma redução de 30 milímetros de mercúrio na pressão arterial média, tá bom? Outra avaliação é através do índice cardíaco, um IC menor do que 2 ou a 2,2 litro minuto metro quadrado. Ou aí a gente já fala de necessidade de pressão arterial invasiva, catéter arterial invasível com uma pressão de oclusão da artéria pulmonar de 18 ou a diastólica do ventrículo direito maior do que 10/15. Tá? São as principais definições que ele coloca. Aí entrando aqui, ficou um pouco pequeno, mas quando nós temos o evento isquêmico, o infarto agudo do miocárdio, por exemplo, nós temos algumas respostas fisiopatológicas que o corpo pode vir a apresentar, tá? A mais conhecida é essa aqui que está em marronzinho, mas a gente vai começar falando pela resposta através da CIRS, tá? Da resposta imunomediada, onde você tem a secreção de interleucina 6, o óxido nítrico e o fator de necrose tumoral. Esses três fatores imunológicos vão provocar basicamente uma vasodilatação periférica. Essa ativação do sistema complemento, liberação de citocinas, vai aumentar a produção do óxido nítrico principalmente, vai gerar uma vasodilatação periférica, comprometendo ainda mais a perfusão sistêmica. Então, essa seria uma resposta imunomediada do corpo após o infarto, que visaria proteger aquele miocárdio para favorecer uma fase diastólica maior e uma perfusão maior, só que ele acaba piorando a parte hemodinâmica, tá? Outra alteração, essa aqui que é a principal, quando a gente tem um evento isquêmico e nós temos na parte da função sistólica uma redução do débito cardíaco e do volume ejetado. Isso vai gerar uma hipotensão e, por conta disso, uma redução da pressão de perfusão coronariana. Então, se nós já tínhamos uma pressão coronariana reduzida devido àquela placa que trombosou e fez o evento isquêmico, a situação piora ainda mais com esse baixo débito que passa a fazer. Não é só o corpo que passa a sofrer com eventos isquêmicos, o próprio coração também acaba sofrendo com isso, levando a uma perda adicional de função ventricular. Tá? Esse trabalho aqui é de 1999, ele teve uma função, na verdade, eles queriam estudar, esse grupo aqui, existe até hoje, inclusive, Shock Trial, eles queriam avaliar a função, deixa eu ver, a revascularização coronariana como uma das medidas mais rápidas, só que o que eles conseguiram observar que não teve muita evidência, a grande conclusão desse trabalho foi que 5,3% dos quadros de choque cardiogênico, tá, eles decorrem de um IAM de ventrículo direito, ou seja, é amenorreia. Só que é um grande problema, o infarto do ventrículo direito acaba entrando como um grande problema porque a terapêutica dele ela muda e tem algumas coisas, algumas técnicas e medicamentos que se a gente fizer nesse tipo de infarto de choque cardiogênico provocado pelo ventrículo direito, a repercussão pode ser bem negativa para o paciente. Tá? Então, o estudo choque que concluiu que só essa porcentagem, pequena porcentagem, acometendo o ventrículo direito e que os pacientes eram mais jovens também, com elevada presença de doença coronariana unilateral. Tá? Ocorreu muito mais nos jovens. O infarto do ventrículo direito ele tem dois mecanismos principais. Ou ele pode ser por pré-carga ou provocado por pós-carga. Por que isso?
No caso da pré-carga, essa pré-carga baixa, ela pode ser baixa ou elevada. No caso de baixa, ela pode ser por vasodilatação, uso de diuréticos ou hipovolemia. Então, por exemplo, no paciente que está fazendo fez um infarto de ventrículo direito e abriu uma pré-carga muito baixa, a gente não pode fazer alguns tipos de medicamentos, como por exemplo os nitratos, fazer diurético, evitar que o paciente fique muito desidratado. Por outro lado, as medidas para evitar a pré-carga baixa podem provocar a pré-carga elevada. E aí, como por exemplo, o paciente estava muito hipovolêmico, a gente fez uma sobrecarga de volume, mais do que deveria. Os dois culminam no edema agudo de pulmão. Um deles, na pré-carga baixa, por baixo débito. Então, quando a gente tem uma baixa pré-carga, o paciente chega a fazer um baixo débito, provocando a queda desse débito cardíaco, hipotensão arterial e a síndrome de baixo débito. Quando a gente tem a pré-carga elevada devido à sobrecarga de volume, ocorre o edema agudo de pulmão. E o edema agudo de pulmão, por sua vez, acaba fazendo o baixo débito por causa da queda do débito cardíaco. Então, a lição que fica no infarto de VD é que tem que tomar muito cuidado com o volume, porque o ventrículo direito, ele é um ventrículo que, diferente do esquerdo, ele tem menos força de contração, mas ele tem mais capacidade de acomodar volume, tá? Então ele tem que tomar muito cuidado nesse tipo de infarto, porque ele perde essa capacidade de acomodar volume se a parede dele foi acometida. Então tem que tomar muito cuidado com a questão da volemia em si, né, nessa topografia de infarto. A gente entra também em algumas outras discussões de possíveis iatrogenias que podem ser feitas no IAM de ventrículo para tentar e tomar cuidado com elas. Essa imagem do Elias Knobel aqui ilustra bem isso, tá? Em um momento de oclusão coronariana, tá? Nós temos uma resposta do corpo para tentar reverter essa queda de contratilidade. Uma delas, por exemplo, é a taquicardia. A frequência cardíaca aumentada, então, é compensatória a esse baixo débito que nós vamos ter por causa da baixa contratilidade. Se nós aplicarmos um beta-bloqueador, por exemplo, nesse paciente, nesse momento de instabilidade, esse paciente que foi iniciado beta-bloqueador vai ter sua frequência cardíaca, que era, na verdade, meramente um evento compensatório, reduzida. Por sua vez, caindo ainda mais o débito cardíaco, gerando hipotensão e o choque cardiogênico. Tá? Outra possível iatrogenia que a gente pode acabar causando no infarto ventrículo esquerdo é o uso do diurético, que aí entra naquela imagem anterior de fazer talvez uma síndrome de baixo débito, causando um baixo débito cardíaco, hipotensão e piorando o choque cardiogênico. E a última que tem que tomar muito cuidado, principalmente essa aqui em sala de emergência, onde não se tem o diagnóstico rápido do eletrocardiograma ou troponina, não tem o resultado ainda, não sabe que é um ventrículo direito que foi acometido, é o uso do nitrato, que também vai provocar vasodilatação, que vai causar queda do volume intravascular e queda da pré-carga, combinando novamente em hipotensão e choque cardiogênico. Tá? Então são 3 vias aí que tem que tomar muito cuidado no seu uso no paciente que fez infarto de ventrículo direito. Tá? Nos aspectos clínicos, o diagnóstico é essencialmente clínico. Tá? A história de infarto prévio ou nessa internação é muito importante para a elucidação do diagnóstico. Ele faz um quadro clínico de insuficiência cardíaca congestiva. Então, nós temos uma presença de dilatação venosa jugular, sugerindo aumento da pré-carga, cianose de extremidades devido ao baixo débito e hipotensão arterial sistêmica. O uso da cateterização profunda, né, a PAI, ajuda a adquirir de forma melhor, mas esse trabalho, por exemplo, esse Escape Trial aqui, acho que é de 2005, ele mostrou, a referência dele vem do livro também, e tinha no UpToDate, ele mostrou que, na verdade, ele não conseguiu encontrar benefício, eu acho que a amostra era de uns 2.000 pacientes, aqui, 400 pacientes, com ICC grave, ele não conseguiu mostrar diferença através do uso de cateterização de artéria pulmonar e no grupo guiado apenas pelos dados clínicos, tá? Afinal de 30 dias de avaliação e depois após 6 meses ele fez uma nova avaliação dos 2 grupos.
ele coloca no final que uma grande desvantagem é que você não consegue, embora você consiga obter os dados clínicos do uso da cateterização invasiva, ele não, a conduta do médico nos diferentes centros, ela não foi bem estabelecida. Por exemplo, tinha que ser, após a cateterização, a conduta é essa. Isso não ficou tão bem decidido. Isso pode ter sido um grande viés para o trabalho, tá? Mas é um trabalho bem grande de 2005 na Europa. Alguns dos outros parâmetros que a gente pode usar, parâmetros clínicos, laboratoriais, do paciente no choque cardiogênico, a perfusão, a pressão arterial média, a diurese, a perfusão periférica, a pressão venosa central, o débito cardíaco, que pode ser obtido através da cateterização, a pressão de oclusão da artéria pulmonar também, parâmetros de hemodinâmica global, laboratorial como o lactato, saturação venosa central e a diferença veno-arterial de CO2. Entrando no tratamento, a reposição volêmica ela é muito importante, desde que feita de maneira parcimoniosa, e é importante avaliar quanto à congestão pulmonar, clínica ou radiológica, tá? Para não entrar naquele consenso da pré-carga alta, pré-carga baixa. Oferecer oxigênio terapia só se necessário, o suporte ventilatório ele é apenas necessário e a correção do distúrbio hidroeletrolítico. E se persistência da baixa diurese, baixa pressão de pulso, lactato alto, basic excess menor que -4, iniciar o suporte inotrópico, tá? Um dos medicamentos adequados para fazer o controle através do inotrópico é a dobutamina. A dobutamina ele não é totalmente seletivo de beta-1, ele tem uma ação também em beta-2, só que bem menor do que beta-1. Então, ele é um medicamento inotrópico e cronotrópico positivo, mas muito mais inotrópico. Então, ele vai auxiliar justamente naquilo que está deficitário, que é a força de contração, a contratilidade cardíaca que está reduzida. Mas ele também promove um aumento na frequência cardíaca, tá? Como eu falei, ele é bem mais seletivo de beta-1 do que beta-2, tá? E ele é iniciado para suporte através da dobutamina. A sua ação preponderante é inotrópica de beta-1 e pode ser usado até alcançar a dose máxima de 20 microgramas quilo minuto, tá? Se tiver uma hipotensão arterial grave refratária, o ideal é iniciar depois, após a noradrenalina, tá bom? Que vai ter um efeito adrenérgico, mas principalmente alfa-adrenérgico, tá? De alfa-1. Que ficou bem pequeno, mas é uma parte do UpToDate que fala só sobre a contraindicação de usar beta-bloqueador no paciente que está na fase aguda do choque de controle do choque cardiogênico, onde tem a sua fase de frequência cardíaca compensatória. Iniciando o beta-bloqueador, a gente vai tirar justamente essa fase compensatória da frequência cardíaca elevada, para tentar controlar e manter um débito cardíaco adequado. Quando a terapia farmacológica não for suficiente para restabelecer a estabilidade do paciente, o ideal é iniciar a assistência circulatória mecânica, tá? Ele serve inclusive também como ponte para o paciente que vai fazer o transplante cardíaco, se ele preenchendo critérios, for realmente fazer o transplante, tá bom? Um deles é o balão intraórtico, que é um mecanismo muito usado nos grandes cêntricos. Ele é um mecanismo onde esse balão ele não é fixo, ele não fica insuflado o tempo todo. Ele apenas é insuflado na diástole e na sístole ele desinsufla. Qual é o real objetivo dele? Esse balão, quando ele insufla na diástole, ele na verdade favorece o retorno venoso. A diástole é o momento onde a perfusão coronariana é máxima. Então, a partir do momento que esse balão está insuflado na diástole, ele impede, após a circulação das coronárias, ele provoca um aumento da perfusão coronariana, mas ao mesmo tempo sem aumentar o consumo de O2. Então, ele previne aquela fase que eu mostrou no começo lá de progressão na fisiopatologia e piora do quadro após evento isquêmico, tá? E para aqueles pacientes que forem refratários, mesmo com o uso do balão intraórtico, o dispositivo de assistência ventricular estaria indicado, tá? Ele é considerado como método ponte para cirurgia do transplante cardíaco, tá?
E ele funciona dessa forma, ele tem o eletrodo que controla e ele serve meramente como um método ponte, ele não pode ficar tanto tempo implantado, então o ideal é que ele fique por um curto período de tempo com uma assistência apenas, aguardando o procedimento. Nos estágios que a gente já discutiu, né, o primeiro paciente que chega, o ideal no estágio A é tratar aquilo que vai impedir esse paciente de ter um evento isquêmico. Então, hipertensão, diabetes, dislipidemia. A partir do momento que chega no estágio B, a gente quer otimizar esse tratamento, podendo progredir para medidas como, por exemplo, a ressincronização cardíaca, revascularização para prevenção do evento isquêmico e piora do quadro, juntamente com o estágio C, tá? No estágio D, por si só, ele já entra num paciente que é totalmente dependente de hospital, um paciente dependente de nootrópicos, ou uma dobutamina, transplante cardíaco e o dispositivo de assistência ventricular. É importante ressaltar que o melhor método, na verdade, ele depende do tempo de instalação, do tempo que ele vai precisar desse método e ele, na verdade, é um balanço de forças, né? Tentar avaliar para cada paciente qual método seria o mais indicado para aquele momento. Se a cirurgia vai demorar muito, se a cirurgia de transplante pode estar programada para um momento mais recente, tá? É isso.